Dali pessoal, aqui quem fala é Eric Souza, diretamente do canal do HK, então deixe seu like, ative o sininho, se inscreva no meu canal, siga minhas páginas lá no Twitter e no Instagram, que você ajuda demais aqui no crescimento do canal. Como você sabe, esse vídeo é patrocinado pela Betano, então vá no link que tá na descrição do meu vídeo, faça seu cadastro e a partir do primeiro depósito você ganha até R$ 500 em bônus. Então né pessoal, dá essa moral pra mim e se cadastre na Betano. Como vocês sabem, o Inter venceu novamente depois de 10 rodadas no Campeonato Brasileiro sem vencer. O Inter parecia dois times distintos, né? Um time que jogava uma bola do caramba na Libertadores e não jogava bosta nenhuma no Campeonato Brasileiro. Inclusive, eu fui no jogo, né? Fui em alguns jogos aí, tanto da Libertadores quanto do Campeonato Brasileiro, e vi essa diferença clara. Parecia que os caras não queriam jogar o Campeonato Brasileiro. Pareciam que eles subestimavam demais o Campeonato Brasileiro. Principalmente eu fui num jogo Inter e Fortaleza, o time do Inter preguiçoso, sem vontade. E muito diferente do Inter versus River Plate, que o Inter amassou o River, foi pra cima, fez de tudo pra ganhar e pra passar de fase naquela partida. Né, ontem o Inter pelo menos mostrou um pouco desse ímpeto da Libertadores no segundo tempo no Campeonato Brasileiro. O primeiro tempo do Inter até que estava sendo mais ou menos legal, tava ok, não tava nada muito agressivo, até sofria um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas o São Paulo também só especulava um pouco. O time do Inter também deu uma especulada ou outra ali, teve um lance que o Maurício perdeu um gol na cara, numa baita de uma jogada do Alan Patrick. Mas tudo bem, né? O time do Inter tava ajeitadinho, final de primeiro tempo, até que o Kehler, aquele desgraçado, fez uma das maiores cagadas que eu já vi um goleiro do Inter fazer. Pegou, campo molhado, adversário pressionando a bola ali na frente, final de primeiro tempo, adiantou a bola, resvalou e deu um carrinho no cara, dentro da pequena área. Perigo de, obviamente, de tomar o gol, e o que foi o que aconteceu, né? Gerou o pênalti. Perigo de ser expulso, pois deu um carrinho no adversário. E poderia comprometer muito mais, além do que já comprometeu, né? Que foi dar um gol pro adversário no final de primeiro tempo, fazendo que o time do Inter voltasse em desvantagem pro segundo tempo, né? Um jogo que poderia ter sido muito mais tranquilo. E ele foi lá e queria, de todas as formas, acabar com o time do Inter. Foi lá ainda, como todo ruim é azarado, a bola encostou ainda no pé dele na cobrança do pênalti e entrou pra dentro do gol. Voltamos pro segundo tempo, né? Voltamos pro segundo tempo, time do Inter com ímpeto, com uma raça, uma fome de vitória muito grande. Muito por conta, na minha opinião, de uma modificação, a troca do Gabriel pelo Romo. Por mais que eu seja fã do Gabriel, eu acho o Gabriel um grande jogador, é um cara que é muito trabalhador, batalhador, e tá correndo e tá querendo muito. Ele tá parecendo engessado. Ele não tá conseguindo fazer aquela marcação, ele não tá conseguindo se adaptar de momento ao estilo de jogo do Kudê. Então eu acho, na minha opinião, que o reserva imediato do Johnny tem que ser o Rômulo. O Rômulo vinha muito bem na Libertadores, vinha muito bem no Campeonato Brasileiro. Ele se lesionou, mas o Kudê meio que arquivou ele. Ele era para ser a primeira opção. E não a terceira, às vezes quarta opção do time do Inter. Ele era para ser a primeira opção pós a saída do Johnny. Inclusive, para a próxima temporada, ele tem que ser o titular do time do Inter. Que é um jogador jovem, tem muito para crescer, tem muito para acrescentar. Então, quando ele entrou em campo, o time do Inter mudou, voltou a ter ímpeto defensivo. É um cara que tem bom passe, é um cara que tem bom controle de meio campo, um cara que consegue se adaptar a esse estilo de jogo. É um cara que tem estatura, que não fica tão distante assim do Johnny. É a mesma estatura, eu acho, tem 1,82, um e outro tem 1,81. Né, tem a mesma altura praticamente, os dois. Então, nesse esquema do Kudê, às vezes que fica o volante, o primeiro volante vira um terceiro zagueiro, é bom ter um cara alto, coisa que o Gabriel não é. O Gabriel é um jogador mais baixo, então fica meio difícil, né? Daí o Inter fica com praticamente três caras baixos na zaga.
E já com o Rômulo, pelo menos fica três caras ali, um de estatura mediana, e um zagueiro baixo e outro mediano também, e não fica tão baixo assim com quando tá o Gabriel, como fica quando tá o Gabriel ali. E melhorou muito o meio-campo do Inter. Os laterais também subindo, agredindo, atacando. O René fazendo aquelas jogadas mais por dentro, que eu acho que é isso que ele tem que fazer em alguns jogos, até mesmo para acompanhar mais o Wanderson, que às vezes eu vejo que o Wanderson fica muito no mano contra dois ou três jogadores e acaba prejudicando o futebol dele. Às vezes ele tem que voltar a bola. E já quando o René tá junto com ele lá em cima, quando eles estão abafando, pô, o time do Inter inteiro cresce. O Wanderson cresceu pra caramba no segundo tempo, jogando muita bola. Alan Patrick ali, já carteando o jogo. O Bustos e o René foram os melhores em campo, né? Pois, pô, eles começaram a atacar e são bons jogadores no ataque. Então, pô, o Inter cresceu muito no segundo tempo. Jogou aquela bola que a gente espera que o Inter jogue sempre. Jogou aquela bola que dá esperança de um título próximo aí do Inter, que é a Libertadores, dá esperança pro jogo contra o Fluminense. Pois o Inter, fazendo bons jogos no Brasileirão, ganha confiança, ganha moral, ganha autoestima, foge daquela parte de baixo da tabela. O Inter ganhando essa partida de ontem, como ganhou, o time do Inter já começa a pensar em outras coisas, não em, pô, a gente vai ter que jogar contra o Atlético Paranaense, talvez com o time titular, para pelo menos empatar o jogo, para não ficar tão próximo assim da zona de rebaixamento. Agora não, agora o Inter tá numa distância legal até mesmo para pegar um G6, G7 ali. Eu não sei como é que vai ficar após o fim do Brasileirão, os campeões e tudo mais, para até mesmo se não der para ganhar a Libertadores, o Inter está perto daquela zona ali para conquistar a vaga para a próxima Libertadores ou para uma pré-Libertadores do próximo ano. E isso é muito importante. E é isso que o Inter fez ontem, mostrou sua qualidade, mostrou seu ímpeto, voltou a vencer, então isso era muito importante, voltar a vencer para ganhar moral. E agora o time do Inter consegue galgar os próximos passos, pega o Atlético Paranaense na semana que vem, vai pegar e vai fazer esse último teste antes do jogo contra o Fluminense no Maracanã. E depois vamos com tudo para pegar o Fluminense no Rio, para ganhar essa partida e para partir para o título da Libertadores. Mas o importante era isso que eu falei, o time do Inter voltar a se estabilizar no Campeonato Brasileiro para poder agora pensar somente na Libertadores, pensar de forma mais tranquila, sem se preocupar com problemas de rebaixamento, entre outras coisas. Agora a gente pode ficar um pouquinho mais tranquilo. O time do Inter foi muito elogiado ontem pela imprensa esportiva, pelo que eu vi assim, até mesmo do eixo do país, do centro do país, pela forma que jogou o segundo tempo, pressionando, atacando o São Paulo, sufocando o time deles, não deixando eles jogar no segundo tempo. E é um time que tá na final da Copa do Brasil, é um time que tem o Lucas Moura, né? É um time que ontem tava praticamente com o time titular, e o time do Inter tava com um time misto. Vitão não tava jogando, o Arangues não tava jogando, Ener Valencia não tava jogando, Rocher não tava jogando, Johnny não tava jogando. Eram cinco jogadores, cinco titulares que não estavam, um time misto. Um time misto do Inter conseguiu fazer uma bela partida, uma ótima partida contra um time titular que vai jogar a final da Copa do Brasil, e eu acho que será o campeão da Copa do Brasil. Não nesse fim de semana, é daqui a 2 fins de semana, né? Que tem o primeiro jogo no Maracanã e o segundo jogo em São Paulo. Então eu acho que foi um baita teste para o Inter, foi um baita resultado. O time do Inter voltando a vencer, voltando a ter tranquilidade. Obviamente eu queria ver mais testes de alguns jogadores que inclusive não entraram ontem, como o próprio Gabriel Barros, que eu gostaria de ver mais coisas, né, sobre ele. Eu acho que o Inter vai ter que pensar em colocar o Antony ou colocar o outro goleiro, que eu esqueci o nome agora dele, da base também, e escantear um pouco mais, botar o Kehler lá pro final da fila ou pegar e tentar um empréstimo para ele, algum mercado que ainda esteja aberto, porque não tem mais condições de ele vestir a camisa do Inter. É um cara que se perdeu psicologicamente, tecnicamente muito abaixo. O time do Inter perdeu a oportunidade de vender o Kehler por 20 milhões de reais pro Vasco e agora é arcar com prejuízo e vida que segue. Paciência.
Mas é isso, né, pessoal? Ainda bem, vencemos, convencemos. E o Inter, a cada dia que passa, cresce mais. Eu vejo torcedores do Inter cada vez mais confiantes que a gente pode sim ser campeão. Eu tenho muita confiança nisso, que a gente pode sim passar pelo Fluminense, que é um grande time. A gente pode sim ganhar a final do Maracanã depois. E é isso que importa, o time do Inter estar bem, a torcida do Inter acreditando. E a cada vez mais que isso acontece, que o Inter dá essa confiança pro seu torcedor, mais proximamente fica de um título. E o último assunto aqui que eu gostaria de falar para vocês é sobre o Oscar, falar só um pouquinho sobre essa situação. Eu vi que teve o Revista Colorada que noticiou que o Oscar já estava com encaminhamento com o Flamengo. Eu até meio que vi assim meio por cima, né? Mas eu acho que ainda não tem nada definido. Eu acho que se tivesse algo definido já, que ele não viria para cá, ou que ele iria para o Flamengo, o próprio presidente do Inter já teria dito na entrevista para a ESPN. Parece mais aquelas barrigadas que o pessoal dá, ou para desestabilizar a direção, para dar apoio para os amigos que vocês conhecem muito bem. E eu ainda tenho confiança que ele possa vir para cá sim. Ele possa ainda estar negociando com algum clube para vir para cá. Como eu disse, né? Se for para vir no outro ano, lá em 2025, como o contrato dele termina no final de 2024, ali por novembro, na minha opinião, não vale mais a pena. Não vale mais a pena mesmo, porque ele já vai estar com 34 para 35 anos, se não me engano, ou 33 para 34 anos, já vai estar há muito tempo na China e tudo mais. Mas se for para vir a partir do início do próximo ano, daí já me serve, né? Um jogador que tem 32, vai fazer 33 anos, eu acho que agora no final do ano, e ainda tem gás para queimar, é um bom jogador, eu admito isso, que é muito bom jogador, e seria muito útil aqui. Mas também, se não vier, vida que segue também, não tem problema. Se ele não vier, quiser ir pro Flamengo, quiser ir pro raio que o parta, não tem problema. A gente tem que pensar no Inter, a gente tem que criar novos ídolos. A gente fica muito nessa expectativa de repatriar jogador, de esperar que eles voltem num futuro, que eles deem resposta, que eles voltem a vestir a nossa camisa do Inter, mas a gente for ver bem, os que o Inter conseguiu repatriar, a grande maioria foi mal, o único que foi bem foi o Leandro Damião, voltou pro Inter na segunda divisão e deu resposta. Mas de resto, todo mundo foi muito mal. Tyson, muito mal. Disse que ia voltar pro Inter na época do rebaixamento e não voltou. Disse que ia voltar pro Inter no ano seguinte ao rebaixamento, assinou um contrato novo lá na Ucrânia e deixou o Inter na mão aí. A gente tinha muita esperança e não, quando retornou, já retornou muito velho e não conseguindo jogar merda nenhuma. O Juliano não voltou, foi pro Corinthians, reserva no Corinthians, jogando mal, sempre vaiado. Yuri Alberto não voltou, também muito mal e às vezes vaiado no Corinthians, tomando pressão para torcedor, e ainda bem que não voltou. Luiz Adriano voltou, e a gente sabe que tá sendo uma vergonha essa nova passagem dele pelo Inter. Entre vários outros jogadores aí que a gente tentou, que a gente queria repatriar, que a gente tinha um carinho especial. Óbvio que tem jogadores que vão vir e vão dar certo. E, obviamente, a gente quer esses jogadores, a gente queria ver eles vestindo novamente a camisa do Inter. Mas, às vezes, a gente tem que pensar que muitas vezes é até melhor pra gente, é muito melhor pra todo mundo que esses jogadores nem venham pra cá. Que eles não estão dando resultado, eles não estão com ímpeto e não estão mais na sintonia que o clube precisa que eles estejam para que a gente consiga conquistar algo aí importante ou que eles deem resposta dentro do campo. Então, é isso que eu falo sobre o Oscar, é isso que eu falo sobre essa situação. Se ele vier a partir desse próximo ano para o Inter, ótimo, bom, repatriar um grande jogador, eu acho que vai dar certo no Inter, acho que tem muita bola para dar. Mas se não vier, também não tem preocupação, o Inter pode procurar outros jogadores aí, criar novas histórias e lançar novos ídolos aí para vestir essa camisa do Inter. Tem que querer muito para jogar aqui. O jogador que quer jogar aqui tem que querer estar aqui, não adianta. Não adianta a gente estar com um jogador aí que não quer estar aqui, que quer estar em outro lugar, só porque passou por aqui, teve uma boa passagem ou algo do tipo. O cara que quer jogar aqui tem que querer. Então é esse meu recado, pessoal. Deixe seu like, ative o sininho, se inscreva no meu canal, siga minhas páginas no Twitter e no Instagram, isso ajuda muito no crescimento. Até mais.